honorato e caninana, e caninani honorato, e a honorato tem Marta, sou professora do HCTE, quase todo mundo já me conhece, e temos a honra de receber esses colegas atuantes na Praia Vermelha, professor Vantuil Pereira, do NEP-DH, Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e Direitos Humanos, decano do CFCH, doutor em História pela UF, e o professor Marido Menegatti, também do NEP-DH, autor de alguns livros. O meu livro que está ali fora, eu cito ele nas referências. Se chama Depois do Fim do Mundo, então tem muito a ver, né, com nosso apocalipse, hecatombe. Mais tarde passaremos o Fausto Fawcett falando de hecatombe. E ele é doutor e pós-doutor doutor em filosofia pela UFRJ e pós-doutor em filosofia também pela USP. Não sei se vocês querem bater 0 em 1 para o ímpar. Marildo, pela ordem alfabética, M, depois V. Então, prazer receber vocês. Isso é universidade, né? Passear de um campus para o outro. Legal. E a gente vai invadir lá também. Eu invado sempre. Precisamos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Pego esse. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Agradeço muito a Marta e a Isabel pelo convite. Eu acabei combinando com o Vantuil uma dobradinha aqui para a gente dar conta desse tema que a gente propôs, que era pensar a barbárie e direitos humanos. Né? Eu queria também saudar a ideia do congresso de vocês, que ela é muito oportuna, o título é excelente. Né? Eu achei muito legal, as mesas que eu vi, na programação, é claro. Né? Achei elas todas muito boas. Né? Então, eu vou falar um pouco sobre... Primeiro, uma pequena... A minha companheira sempre diz que eu sou péssimo para piadas, mas eu preciso falar uma coisa. Eu estava um dia numa banca de filosofia lá de um colega, e a orientadora dele perguntou qual era a minha especialidade. Né? Ele diz que a especialidade dele é barbárie. Eu disse, não, a especialidade é estudos em barbárie, mas, enfim, especialista em barbárie é o Hitler. Né? Eu não cheguei a tanto, né? Espero nunca chegar. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse tema que é barbárie. Né? Vamos falar um pouco sobre isso, que aí a gente vai poder entender melhor Isso aqui é melhor. Aliás, a realidade hoje ela facilita a explicação. Né? Ela facilita a explicação. É muito fácil a gente explicar o que é barbárie, só, né, abrir a janela e olhar para fora. Mas, então, esse tema ele tem uma história, ele tem uma genealogia. É importante a gente seguir um pouco esse conceito, né, para poder entender por que a gente usa esse conceito. Que sentido tem quando nós usamos ele hoje? Né? Bom, é uma palavra grega, né? É um substantivo grego, né? E os gregos faziam um uso da palavra barbarói muito discricionário. Né? Para os gregos, o bárbaro, né? O barbarói, era o outro, né? O outro diferente deles. Né? O persa, outros povos, outras tribos, né? Que ficavam lá em torno da Ática. Né? Então, isso é a primeira marca da palavra bárbaro, né? Que a gente tem que entender, porque isso ainda é usado dessa forma, em vários aspectos. Né? Se vocês me permitirem aqui, né, de novo, uma notinha de rodapé, né? Um sujeito como o Trump, ele deve achar que qualquer sujeito diferente do americano típico, branco e homem, né, é bárbaro, né? É um cara que tá fora da margem do Ocidente, né? Não faz parte de uma certa dimensão de cultura e de civilização. Né? Então, essa ideia de que o bárbaro é o outro, né,
ela ainda é operante no interior deste termo, que já é um conceito, né? Eu filosoficamente trabalho ele como um conceito, né? E ele foi depois vastamente usado pelos romanos, né? Os romanos também tinham uma política, né? Tudo que não é romano é bárbaro, né? Então vocês podem observar claramente que bárbaro é um termo, né? Que ele é bastante operativo para a construção de grandes impérios, né? Porque você produz o império, né? O sujeito dominante desse império, e quem fica fora, e que deve ser dominado, né? É o bárbaro, né? Ao longo da era cristã, né? A chamada Idade Média, ou se vocês preferirem, o feudalismo, né? O cristianismo também fez uso desse termo, muito uso desse termo, né? Só que ele mudou um pouco o eixo do uso dele. Para o mundo cristão, o bárbaro era o não cristão, né? Era o infiel, o não cristão, aquele que não conhecia o verdadeiro Deus, né? E essa ideia é tão curiosa, pessoal, do uso que o cristianismo fez do termo bárbaro, né? Que num dos relatos que nós conhecemos do Oriente, né, das invasões que o catolicismo, né, cristão europeu fez durante as cruzadas, né, a primeira, a segunda, essa é um relato da Quarta Cruzada, né. O cronista, que era um muçulmano, era parte do Islã, ele descreve os cristãos como verdadeiros bárbaros. Né? Né, um muçulmano olhando para o homem cristão europeu, né, na Idade Média, isso é ano mais ou menos 1200, né, depois de Cristo, ele diz, olha, eram verdadeiros bárbaros, brutos, né? Enfim, de qualquer forma, vejam, a palavra, o termo, né, ele tem uma longa história. Ele vem pelo Ocidente, ele sempre teve um uso operativo, né, impactante. Além de designar o outro, ele também designa digamos assim, um contexto, né, de regressão, né? Eu ia dizer de caída. Para os gregos é mais de caída, né, para os gregos e romanos, do que regredir, porque na noção de tempo deles, essa ideia, né, de um voltar atrás não é muito... Isso é mais um termo possível, né, na nossa noção de história, que é uma história linear, né, a história moderna, a história, evidentemente, desse tempo que a gente vive. Né. Com isso, não estou sustentando que necessariamente a história seja uma coisa linear. Né. Mas, de qualquer forma, a ideia de barbárie, né, além dessa ideia de que é uma caída para um mundo animalesco, brutal, de violência, né, ela começa com o final do mundo cristão, né, com o final da Idade Média, ela começa a ter também uma ideia de regressão, algo, né, de regressivo, que foge de uma ideia evolutiva do tempo histórico. Né. Então, vejam, dado esse quadro, né, se a gente usasse o termo barbárie hoje em dia, a gente estaria usando ele um termo muito equivocado. Né? Mas nós só podemos usar esse termo hoje em dia porque ele passou por um outro processo, ele passou por uma outra história, né? Que é uma história interessante também, que é como o iluminismo o elaborará, né? E como dentro de uma corrente, né, mais ou menos ligada ao iluminismo, né, vai começar a se tensionar essa leitura. O iluminismo clássico, o iluminismo da enciclopédia, né, ele tende a ler barbárie de forma muito parecida com os gregos, só que, vejam, depois das grandes navegações, das grandes descobertas, né, da expansão da sociedade europeia, né, se descobriu o novo bárbaro, o doce bárbaro, né? Esse sim é o doce bárbaro, né? Que são os povos ameríndios, os povos da África, os povos da Ásia, da Oceania. Né? Esses povos tribais, eles também vão ser vistos como bárbaros. Só que é uma barbárie, digamos, de um atraso evolutivo. Essa é a novidade do iluminismo. Eles estariam atrasados numa escala de evolução da espécie, né? Em que o iluminismo, como representante do pensamento da Europa, se vê no ponto mais alto. Né? Então, começa a se introduzir aqui uma outra ideia. O bárbaro também é o atrasado, é o que está fora dessa linha evolutiva, é aquele que precisa ser impulsionado no seu processo de desenvolvimento. Né? Bom, essa ideia aqui é uma ideia dominante no iluminismo, ela vai ser canônica, vocês vão encontrar isso em boa parte dos autores
do século XIX, século XX, né? Com algumas variações, né? Mas isso aqui opera. Né? E nessa operação, né, sem nenhum prejuízo para o conceito anterior, para a ideia anterior do conceito. Né? Barbárie é também um momento regressivo, é um momento de brutalidade, é um momento em que se perde, né, valores básicos que fundamentam a sociabilidade humana e por aí afora. Bem, este conceito do iluminismo, né, ele estaria, com as suas pequenas modificações, estaria nesse campo. Né? E até aqui nós não temos novidade alguma. A novidade eu vou começar a inserir agora. Eu vou ler para vocês um poema. Eu vou ver se consigo. Eu sou um cara cego que vai fazer aqui uma façanha, que é tentar ler nas letras de um celular um poema que talvez vocês conheçam. Se vocês não conhecerem, vocês vão descobrir que foi uma boa oportunidade terem conhecido esse poema. É de um poeta chamado Constantin Cavafis. Este poeta é um poeta grego moderno, ele é do final do século XIX, início do século XX. O Cavafis, os pais dele vão morar no Egito, né, em Alexandria, então ele vai passar a maior parte dele da vida no norte da África, lá no Egito. Tá? Mas ele era um cara muito interessante, ele é um grande poeta, e desses poetas que não fizeram muita poesia, não escreveram muita poesia, ele escreveu 100 poemas. Né? Entre os 100 poemas dele, tem essa pérola que é Esperando os Bárbaros. Tá? Então, vamos lá. Eu vou ler uma tradução do Zé Paulo Paes, que era um fantástico tradutor, e traduz diretamente do grego. Então, a tradução dele é maravilhosa. O poema começa assim. O que esperamos na Ágora reunidos? Lembrando vocês que a Ágora era aquela praça central, né, do mundo grego, onde se faziam, né, as reuniões políticas das polis gregas. O que esperamos na Ágora reunidos? Vou tirar o óculos. Um cego que lê melhor sem óculos. Né? É que os bárbaros chegam hoje. Por que tanta apatia no Senado? Os senadores não legislam mais. É que os bárbaros chegam hoje. Que leis hão de fazer os senadores? Os bárbaros que chegam, as farão. Por que o imperador se ergueu tão cedo e, de coroa solene, se assentou em seu trono, à porta magna da cidade? É que os bárbaros chegam hoje. O nosso imperador conta saudar o chefe deles. Tem pronto para dar-lhe um pergaminho no qual estão escritos muitos nomes e títulos. Por que hoje os 2 cônsules e os pretores usam togas de púrpura, bordadas, e pulseiras com grandes ametistas, e anéis com tais brilhantes e esmeraldas? Porque hoje empunham bastões tão preciosos de ouro e prata, finamente cravejados. É que os bárbaros chegam hoje. Tais coisas os deslumbram. Opa. Por que os dignos oradores... Por que não vêm os dignos oradores derramar o seu verbo como sempre? É que os bárbaros chegam hoje e aborrecem a eles arengas e eloquência. Por que subitamente esta inquietude? Que seriedade nas fisionomias? Por que tão rápido as ruas se esvaziam e todos voltam para casa preocupados? Porque já é noite, os bárbaros não vêm. A gente recém-chegado das fronteiras diz que não há mais bárbaros. Sem os bárbaros, o que será de nós? Ah, eles eram uma solução. Esse poema do Cavafis é de 1912, véspera da Primeira Guerra Mundial. Volto aqui, peço luz aqui para o pobre cego não barbarizar o resto da sua fala. Né? Bom, então vejam, o que muda no tom do que eu estava falando antes? Né? Se vocês observarem o poema, há uma sutilidade no poema. No início do poema, há notícia, os bárbaros vêm hoje. E é porque os bárbaros vêm hoje que o Senado já não legisla, é porque os bárbaros vão chegar que o rei, o imperador, já não governa. Né? Mas no final do poema, nós descobrimos que os bárbaros não virão. Aqui eu vou começar uma segunda ideia, então, da barbárie, que é uma ideia que nos interessa. O Marx,
ele faz uma guinada nesse pensamento sobre barbárie, que é uma guinada fantástica. No Manifesto Comunista, que ele escreve junto com Engels, né, o Marx diz o seguinte: olha, na civilização atual, porque elas produzem em excesso essa civilização, ela tende frequentemente a quedas na barbárie. Ou seja, o Marx diz: a barbárie é um produto dessa mesma civilização, é um produto interno à civilização. Essa civilização, ela mesma produz a sua barbárie e os seus bárbaros. Essa ideia está no poema do Cavafis. Eu vou voltar a ela daqui a pouco. Mas vamos ficar com essa ideia do Marx. Isso é uma potente mudança. Por que essa civilização se produz em excesso? O que é o excesso dela? Na chave que o Marx estava nos falando, o excesso dela é o excesso da civilização. É um excesso de produção dos seus meios sem um fim emancipatório. E por que ela produz um excesso dos seus meios? Porque o objetivo básico dessa sociedade é transformar dinheiro em mais dinheiro. É uma tautologia, é uma coisa muito simples, mas ela tem digamos assim, um desdobramento sobre a história e sobre a vida social muito complexo. Como é que é essa transformação de dinheiro em mais dinheiro que essa sociedade faz, né? Ela produz uma lógica que ela mesma constitui inconscientemente, né? Em que o objetivo mais elevado de todos os indivíduos é se dedicarem à riqueza, a produzirem riqueza. Riqueza para si, evidentemente, né? É buscar, né, paulatinamente enriquecer, enriquecer, enriquecer. Só que a lógica da riqueza é uma lógica, né, material. A riqueza são coisas. A riqueza a gente mede por dinheiro, a gente mede por abstrações, né? A gente mede por bens. A riqueza não são seres humanos. Ao contrário de outras sociedades que nós vamos encontrar, né? Não muitas, mas nós vamos encontrar sociedades no passado, sociedades como os povos tribais indígenas, que o valor mais importante da vida social, né, é o desenvolvimento do lugar deles dentro dessas sociedades. Os seres humanos são as coisas mais importantes desses grupos. Na sociedade moderna ocidental, a coisa mais importante é a produção da riqueza, enquanto abstração. Ela é uma forma abstrata, né? Porque, vejam, né, nós temos bilhões, trilhões, quatrilhões, né, de dólares e outras moedas acumuladas, mas essas moedas são abstrações, né? Elas existem como uma marca contábil, né? Mas elas, evidentemente, né, elas não são coisas que necessariamente você pega elas, né? Elas não são um valor de uso, necessariamente, são mero valor de troca acumulado, são valor acumulado. Então, o que o Marx está nos dizendo é que na sociedade capitalista, a um certo momento da história dela, né, ela vai produzir em excesso os seus meios, e ao produzir em excesso os seus meios, né, ela entra em crise. Ela entra em crise porque ela produz em excesso. Né? E ao entrar em crise, porque ela produz em excesso, ela precisa ter quedas em momentos de barbárie. Bom, o Marx, no manifesto, está falando de um momento cíclico dessas quedas na barbárie. Né? Tem um excesso de produção e depois nós temos quedas para poder, em parte, destruir esse excesso para poder voltar a produzir. Olha só que loucura. É uma sociedade em que a ideia de destruir, recair na barbárie momentaneamente, para destruir, para voltar a produzir, faz parte da sua racionalidade. Só que, vejam, o capitalismo foi produzindo esses meios em excesso, né, ao longo da sua história, ao ponto que, a partir da segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, a possibilidade de recair momentaneamente na barbárie não existe mais. Existe a possibilidade de uma queda permanente na barbárie. Porque não é mais possível nós destruirmos os excessos dessa sociedade. Porque a destruição dos excessos dessa sociedade nos levam à beira da destruição da totalidade da sociedade. Eu lembro a vocês que o final da Segunda Guerra Mundial ele foi concluída com 2 bombas atômicas. E desde então, ficou muito claro para a consciência humana de que nós tínhamos produzido os meios suficientes para aniquilar a humanidade e a vida no planeta. Portanto, nós chegamos a um ponto
em que já não era mais possível aquele ciclo anterior que o Marx chamava atenção, né? De um excesso de civilização, de um excesso de produção, destrói, volta, né? Volta o ciclo, né? Destrói, volta o ciclo. A ideia destrutiva agora, ela ganhou uma outra dimensão. A ideia destrutiva agora, ela nos guarda, desde as nossas costas, todos os nossos passos. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, ao invés de nós termos entrado, de fato, num maravilhoso mundo novo, como foi anunciado naquele momento, nós entramos num mundo de imensa tensão. A Guerra Fria foi um pequeno momento disso. Mas a Guerra Fria nos deixa muito claro, né, que este momento histórico ele seria marcado, né, pela possibilidade de, a cada momento, a cada situação, né, nós podermos destruir completamente a vida humana. Portanto, nós nos tornamos uma sociedade que é única na história. Nós nos tornamos uma sociedade que produziu meios suficientes para se autodestruir. Bom, isso é uma verdade filosófica. Isso não é apenas um dado, isso é uma verdade filosófica. Vejam, né, qualquer um de nós pode se tornar um suicida. Mas é uma patologia, né? Não é razoável. Tá? Se a vida é bela, se a vida é uma coisa que nos convida a sorvê-la até o seu último momento, abreviar a vida não é uma coisa muito, muito razoável. Né? Evidentemente, é possível. Né? As pessoas podem ter várias razões, mas são razões que dizem respeito ao mundo, onde essa vida está sendo vivida, ou uma patologia desses indivíduos. As duas ideias são importantes para pensarmos a sociedade que nós vivemos. Ela se autodestrói. Ela produz um tipo de vida que não nos faz pensar que essa autodestruição ela é um absurdo. Ela produz um tipo de vida em que essa patologia é por nós aceita como parte da nossa própria existência. Ao ponto que um sujeito, né, um sujeito já falecido, Mark Fisher, né, o inglês, ele escreveu um livro, um pequeno livro maravilhoso. O título é maravilhoso, melhor do que o livro, né, que é o seguinte: é mais fácil nós imaginarmos o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Isso é muito chocante, porque a ideia, né, ela me parece muito clara, e eu volto a ela. Vamos voltar à ideia. O que é o capitalismo? O capitalismo é uma sociedade na qual nós nos dedicamos, gastamos as nossas energias para transformar diariamente dinheiro em mais dinheiro. É um imenso esforço que a gente faz de gasto de energia para que este fim em si se realize. Só que, para fazer isso, o capitalismo desenvolve meios cada vez mais desenvolvidos que vão se transformar num verdadeiro autômato tecnológico. É um verdadeiro autômato tecnológico, ou seja, as fábricas começam a funcionar autonomamente, né? O trabalho humano dentro delas é residual. Né? O mundo dos serviços também é isso, é só a gente ver como funciona um banco, né? E por aí afora. Ou seja, o mundo da técnica ele vai substituindo completamente o espaço que antes os seres humanos tinham, né? Que era o espaço de se venderem como força de trabalho. Era um lugar modesto, convenhamos, um lugar modesto, um lugar bastante sofrente, né? Ou seja, nós, seres humanos, tínhamos algum espaço interior da sociedade, né? Algum sentido nós encontrávamos para a nossa existência, quando era possível trocar a nossa força de trabalho por um salário. Mais ou menos qualificada essa força de trabalho, menor ou maior esse salário. Na medida em que esse autômato foi se desenvolvendo, que a tecnologia foi se desenvolvendo, o capitalismo precisa desenvolver essa tecnologia, faz parte das suas necessidades de competição, o trabalho humano foi sendo jogado à margem, cada vez mais à margem. As reduções em termos relativos, do trabalho no mundo inteiro são drásticas. No início do século XX, né, quando o Ford fazia o seu automóvel, ele precisava de 19 operários para fazer um automóvel e eles gastavam várias semanas. Agora, um operário faz um automóvel numa jornada de trabalho. Portanto, isso dá a medida de como a técnica ela substituiu imensamente uma quantidade enorme de trabalho humano. A tal ponto que nós, seres humanos, vamos nos tornando obsoletos neste mundo. Nós nos tornamos obsoletos, nós nos tornamos antiquados, como diz o Gunther Anders, né? Que é um filósofo judeu-alemão do século
XX, né? Nós nos tornamos antiquados. Então, veja, dado esse imenso desenvolvimento tecnológico, o capitalismo começa a funcionar cada vez mais com uma lógica que exclui os seres humanos. Nós estamos fora dessa lógica. E, ao mesmo tempo em que nós ficamos excluídos, ou seja, se produz uma situação que é, para o capitalismo se desenvolver, é necessário que a humanidade esteja oferecida em sacrifício. Né? E nós não precisamos ir muito longe para poder observar esse detalhe. Né? É só nós seguirmos, por exemplo, o rastro da violência no mundo atual. Né? Nunca, num tempo histórico, a não ser na época das guerras mundiais generalizadas, a violência foi tão comum em todas as partes do mundo e no interior de todas as sociedades. Os Estados Unidos, eles encarceram mais de 2 milhões de presos. O Brasil encarcera quase 1 milhão de presos. O mundo inteiro encarcera, né? Prende, arma suas polícias, né? O número de mortes no interior das sociedades cresce, enfim, a violência se torna cada vez mais generalizada e essa violência indica exatamente isso. A sustentação da lógica dessa sociedade, ela pode prescindir, ela pode deixar morrer cada vez mais uma quantidade grande de indivíduos, de seres humanos. Portanto, isso vem, evidentemente, na lógica disso que eu estou aqui descrevendo para vocês, e isso vem, claro, com uma potente crise social e política. Tá? Se vocês quiserem entender de fato, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, na última madrugada, terrível madrugada, ou no mundo inteiro, né, nesse novo fenômeno que está apenas aparecendo, chamado nova direita, né, é necessário nós sabermos que ela é apenas um sintoma deste quadro que nós estamos aqui descrevendo. E ela é o sintoma mais regressivo, porque é a ideia de se aceitar que a lógica dessa sociedade, né, ela é correta, que ela deve ser levada até as últimas consequências, e não paralisada, e não modificada. Né? E isso se espalha pelo mundo inteiro. Não vou falar do Brasil, todos vocês sabem melhor do que eu, né? Não vou falar da Europa, vocês certamente, né, são pessoas bem informadas, sabem o que aconteceu nas últimas eleições na França, na Alemanha, né, e por aí afora, Portugal, né, e por aí afora. Então, vejam, nós chegamos a uma situação, né, em que essa crise, né, ela vai se tornando uma crise generalizada, porque ela é uma crise de uma civilização. O modo pelo qual ela se estrutura, ela já não pode mais se manter. E ela produz uma decisão que é uma decisão tanto quanto da sui generis. Ou esse tipo de sociedade continua existindo e a humanidade desaparece, e é possível, né? E é possível, né? Ou a humanidade toma consciência deste horror, né, e consegue transformar essa civilização. A última parte dessa conversa, né, é que isso nós podemos também perceber por um outro aspecto que nos cerca e que faz parte deste quadro. Né? Este quadro que eu lembro a vocês, é o quadro no qual o Marx nos chama a atenção, né, que o próprio desenvolvimento dessa civilização produz barbárie, que é a destruição ecológica. A destruição ecológica ela faz parte deste quadro por quê? Porque para poder transformar dinheiro em mais dinheiro, explorar o trabalho humano era essencial. Não existe nenhum segredo, pessoal, para poder transformar valor em mais valor, que não seja a velha mais-valia, um mais-valor que se retira da jornada de trabalho de um trabalhador. Sendo que o trabalho foi trocado pela máquina, a máquina não produz valor novo, a máquina apenas transfere o valor que já está nela para os seus produtos. Portanto, uma sociedade que é fundada na transformação de valor em mais valor, dinheiro em mais dinheiro, e que a lógica que funda essa transformação de valor em mais valor, ela é eliminada, essa sociedade aprofunda cada vez mais a sua crise. Como isso é um processo, a quantidade de trabalho humano que ainda está presente em cada objeto que se produz, ainda tem uma pequena quantidade de trabalho humano, ela vai diminuindo com o uso da técnica, tem mais técnica nesse copo do que trabalho humano. Mas o pouco trabalho humano que tem aqui faz com que esse copo fique muito barato. Para que isso seja compensado, do seu ponto de vista dos investimentos do capital, é necessário, então, produzir muitos copos, milhões de copos. Quanto mais é necessário produzir, mais se necessita das matérias-primas que a natureza oferece. E, portanto, mais é necessário
destruir a natureza. Então, vejam, a crise climática, ela não é um produto do humano, ela é um produto de uma sociedade que tem como fim em si essa lógica absurda que eu estou aqui descrevendo para vocês. Quanto mais isso se aprofunda como crise, mais nós destruímos o mundo que é fundamental, elementar, para existirmos. Eu vou concluir com uma historinha que é muito curiosa. Vocês sabem como é que termina a história das Ilhas de Páscoa? Elas ficam no Pacífico, a mais ou menos 1.200 quilômetros do Chile. Né? Nós encontramos bons relatos sobre as Ilhas de Páscoa no Darwin. Né? Elas foram descobertas mais ou menos no século XVII, né? Final do século XVII, já no século XVIII começa ali toda uma tentativa de ocupação, mas elas sempre foram um enigma, porque nós vamos encontrar nas Ilhas de Páscoa uns totens, né, as moas enormes, né, alguns totens chegam a 12 metros de altura, 15 metros de altura, né, e a população que lá existe é uma população mínima, né, muito pobre, famélica. Quem teria construído aqueles totens? Como é que aquilo lá teria sido possível? Muito tempo de pesquisa, muitos antropólogos e arqueólogos fazendo pesquisas nas ilhas e tal. Até metade do século XX se chega numa tese que é mais ou menos a seguinte, e ela é mais ou menos aceita, e ela pode nos ajudar a entender um pouco o nosso mundo, e não a Ilha de Páscoa. Qual é a tese? A tese é que quem povoou as Ilhas de Páscoa, são vários, é um pequeno arquipélago, né? Eram povos que vinham lá da Oceania. Eles atravessaram o Pacífico. Olha só que coisa maluca. Eles vieram, né, mais de 1.000 quilômetros, né, com as suas embarcações, começaram a colonizar aqueles arquipélagos. No início foram muito bem-sucedidos, até onde se pode especular, né? Só que eles trouxeram junto com eles roedores, um pequeno bicho roedor. E esse pequeno bicho roedor, né, ele começou a atacar bastante a capa de vegetação que tinha naquelas ilhas. Para poder dar conta, né, deste enfrentamento, eles ainda não tinham clareza que eram esses roedores, né, esses povos que ali estavam começavam a achar o seguinte, que as condições de vida nas ilhas estavam piorando porque os deuses assim o queriam. E porque os deuses assim o queriam, né, estavam castigando por alguma razão o modo de vida deles, a melhor saída era fazer, né, os totens maiores ainda, para satisfazê-los. Só que para fazer aqueles totens em alturas cada vez maiores, era necessário desmatar mais as ilhas, para ter madeira, para fazer os andaimes, para poder levar as pedras para aquelas alturas maiores. Quanto mais eles desmatavam, mais as condições pioravam. Quanto mais as condições pioravam, mais eles achavam que tinham que fazer totens maiores e mais próximos aos seus deuses. A atual quadra histórica do capitalismo é isso. Quanto mais nós aprofundamos na crise, mais as pessoas acham que as normas e as leis dessa sociedade precisam ser afirmadas. E quanto mais as normas e as leis da sociedade precisam ser afirmadas, menos lugar tem para os seres humanos. Como é que a gente discute direitos humanos nessas condições? Quanto eu. Boa tarde a todos, todas e todes. Primeiro, é uma imensa satisfação estar aqui. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui no CCMN falar e saudar, agradecer a professora Marta, os colegas, alguns conhecidos aqui do programa. Digo de imensa satisfação que eu tenho, desde muito tempo, eu nutro uma simpatia pelo HCTE. Estar aqui é uma satisfação, né? Tive a oportunidade agora. Eu não sei se eu vou responder a questão que o Marildo colocou. Eu quero começar a minha fala com uma frase que é nome de um filme agora, mas a frase está em outro lugar que eu vou falar ao final, que é Ainda Estou Aqui. É um filme que deve estar estreando hoje, mas não é um filme, não. A frase ela tem um sentido, né?
E a minha reflexão vai no entorno de direitos humanos, da utopia ao paradoxo do humanismo. Pegando a linha do Marildo, mas eu quero, diferente do Marildo, fechar com uma outra perspectiva. Eu sempre brinco com o Marildo que ele coloca o pessoal na beira da falésia, eu tento dar uma puxadinha, porque eu preciso respirar um pouco. Vou falar da respiração daqui a pouco. O fato é o seguinte, né? Algumas coisas eu vou falar aqui que são coisas que muitos conhecem, que desde o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um processo de afirmação dos direitos humanos. Os direitos humanos, obviamente, que eles se nutrem de um processo histórico que o Marildo descreveu aqui como iluminismo, já na virada do século XVIII para o século XIX. O Kant é a principal figura a partir da ideia de dignidade humana. Mas o resultado da Segunda Guerra Mundial, ela traz uma perspectiva de você poder falar num sentido de humano novo, muito diferente daquele colocado até então pela guerra, pelo próprio fim, pelo próprio processo holocausto. Esse sentido ele está sustentado na ideia da dignidade humana. Ocorre que esse mesmo sentido, e eu quero nesse momento falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz um sentido de comemoração de você afirmar a ideia de humanidade. Ocorre que essa humanidade, historicamente, e tem alguns autores vão dizer, o que é o sentido de humano? Né? O sentido de humano nunca foi uno, nunca foi único. O que é humano? E mesmo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, há uma questão de fundo que é definir o que é humano. Em que pese ela dizer o que é humano, por trás da declaração tem um não humano. Né? Porque ela trabalha com a ideia de dignidade humana, no entanto, ela também trabalha com a ideia de que ela não desconhece e não desconsidera o direito colonialista. Quando ela diz que as liberdades em todos os territórios, olha, territórios são territórios que então eram ocupados pelo Ocidente, a África, a Ásia, em especial. Povos subjugados pelo processo histórico de rapina do Ocidente. Portanto, a própria declaração ela traz aí uma questão de que alguém não é humano, alguém está na servidão, alguém está na situação análoga, ou o que a gente chamou de análoga à escravidão. Então, esse é um segredo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é preciso a gente, de vez em quando, falar dela, da declaração, e, ao mesmo tempo, lembrar que ela esquece de alguns segmentos que, então, né, ao longo dos anos subsequentes à declaração, vão ter uma dura luta pela libertação dos seus territórios, vários deles inconclusos até hoje, mas inconclusos no sentido econômico e político. Né? O Hobsbawm vai trabalhar com a ideia, ele trabalha numa ideia econômica, eu vou trabalhar numa ideia sócio-histórica, né? Aquilo que ele vai chamar dos 30 anos gloriosos, que é o que ele chama de os 30 anos gloriosos do capitalismo, que o Marildo fazia referência de uma forma indireta, e que vai chegar nos anos 70, vai ter um processo de virada, que é a primeira grande crise moderna do capitalismo, que é a crise dos anos 70. Antes de chegar aí, é importante, eu vou lembrar aqui um autor, e porque eu vou voltar nele mais adiante, né? É um autor conhecido do Marildo, né? Que é o Ernest Mandel, que ele tem um significado da Segunda Guerra Mundial. E lá no meio do texto, ele faz uma análise econômica, mas no meio do texto ele tem um insight que ele é fundamental para a gente voltar a ele mais adiante. Ele vai dizer que a Segunda Guerra Mundial ela termina, você tem a estruturação da sociedade a partir do vitorioso. No entanto, ele vai dizer uma coisa lá no meio do texto. A estrutura econômica alemã ficou intacta. Siemens, Volkswagen, o grande capital ficou intacto na Segunda Guerra Mundial. Não há a busca pelos culpados pela Segunda Guerra Mundial, ela não chegou aos grandes capitalistas. Eles foram preservados. Assim como os físicos que vão desenvolver a bomba que vai dar fim àquele momento histórico. Né? Eles foram preservados. O primeiro por um interesse do capital e o segundo por um interesse de você controlar um outro ator político que estava que ganhou a guerra, na verdade. Qualquer um sabe que quem ganha a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial é feito pela União Soviética. Ela avança
de forma incontestável sobre o Ocidente, e é a bomba que faz, né, a contenção do avanço soviético pelo território europeu. Eu quero só que vocês guardem, então, essa informação do Ernest Mandel. Esse processo que se inicia nos anos 70, eu vou usar aqui uma imagem do Fernand Braudel, né, da longa duração. A gente sempre, provavelmente alguém nos anos 70 diria que o mundo está acabando, né? Estaria acabando. 50 anos depois, o mundo está aqui ainda, né? O mundo está aqui, a Terra não acabou, continuamos aqui. Ocorre que esse processo, ele enseja, no mesmo momento que ele está acontecendo, essa crise do capitalismo, você tem a conclusão em uma guerra do Vietnã que tudo que é tecnologia está sendo utilizada para você de morte. Você tem as guerras coloniais, que nenhuma delas foram guerras que findou o processo. Você tem uma construção nacional, mas todas elas resultaram em guerras civis. Algumas permanecem até hoje, né? Aquilo que alguns vão chamar de dividir para dominar, né? Você tem um processo de grupos étnicos em disputas que até hoje perdura, e países no continente africano e no continente asiático continuam em lutas encarnecidas, extremamente violentas, ceifando vidas. Você tem um processo nesse mesmo momento de aprofundamento do apartheid na África do Sul, né, que só vai ter um primeiro momento de ruptura em 94. Né? E você tem, ainda nesse período dos anos 70, a guerra do Afeganistão, que é o outro lado da moeda, que vai, inclusive, criar as condições para que hoje a gente fale de Bin Laden. Né? O Bin Laden não é produto de nada menos do que um processo iniciado lá na Guerra do Vietnã. O que ele representa, né? A ideia de resistência, primeiro dos afegãos, né? E depois de vários outros povos, que é a mesma semente. Né? E mais para os anos 90, final dos anos 80, e como na mesma esteira que eu estou me referenciando ao Eric Hobsbawm, você tem um processo da própria crise da União Soviética, que é uma crise de superprodução, uma dependência da exploração da natureza. Você tem a União Soviética passa, a partir dos anos 70, a depender muito da extração de petróleo, e isso vai levar, ao mesmo tempo que o Hobsbawm vai dizer, né, muitos acreditavam que nos anos 70 que seria o fim do capitalismo em razão do crescimento econômico da União Soviética. Ele vai dizer, a questão de fundo era que a União Soviética estava simplesmente explorando o recurso da natureza, fazendo uma opção econômica pela exploração da natureza e não fazendo uma revolução industrial autônoma, que seria a revolução, aquela imaginada socialista, né, de você dar um passo seguinte. Estava sustentando na exploração dos recursos naturais. Né? Recursos naturais esses que, quando chega a guerra, quando chega a crise de 70, simplesmente, do petróleo, simplesmente isso faz recuar e vai fazer a União Soviética chegar ao seu limite no final dos anos 80, início dos anos 90. E é justamente nesse momento que a gente tem, né, tem um autor, um colega nosso lá do Serviço Social, que é colega do marido na Escola de Serviço Social, que é o José Maria Gomes, que ele vai chamar esse período anterior, esse que eu estou descrevendo, como período onde a Declaração Universal dos Direitos Humanos é congelada. A Guerra Fria ela faz isso. Tudo que eu descrevi aqui é simplesmente um ataque vil aos direitos humanos. Né? Não é nada mais do que isso. É você proporcionar guerra, proporcionar morte, exploração da natureza, tudo sua descrição desse momento onde a questão dos direitos humanos é uma questão que não está colocada. Com o fim da União Soviética e com essa conjuntura que se inicia no final dos anos 90, há uns autores dizendo que você tem o surgimento da última utopia. Se a utopia socialista caiu por terra com o socialismo real, você teria a ideia de uma nova utopia que era sustentada nos direitos humanos. Ele seria a chamada última utopia que estaremos vivendo. E essa utopia, ela é aquela utopia que traz uma era de ouro. Aqui no Cone Sul, por exemplo, e na própria África do Sul, nos anos 90, você tem a Comissão da Verdade, da Justiça e Verdade, de Reparação, você tem um conjunto de declarações
de conferências mundiais da ONU para mulheres, para o meio ambiente, para os negros. Enfim, você tem um conjunto de processos sociais que vão fazer a gente acreditar que os direitos humanos estão em ascensão. E de fato estavam. De fato estavam. Né? Aqui na América Latina, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, no Chile, ditadores foram presos em uma situação inimaginável, dadas as condições históricas desse continente, que sempre foi de militares, com exceção do Brasil, né? Por razões... somos o pé de jabuticaba, né? Mas você tem um processo de afirmação. Na própria África do Sul, o fim do apartheid, ela cria a possibilidade de uma sociedade multiétnica que hoje alguns autores, inclusive pós-coloniais, colocam como uma referência para a gente pensar o multiculturalismo. Podemos discutir isso, mas é discutível, mas cria-se as condições de um convívio entre grupos étnicos, né, raciais. Esse processo do que eu estou chamando de a última utopia ou a era de ouro dos direitos humanos, diferente do Hobsbawm, que trabalha 30 anos gloriosos do capitalismo, não durou mais do que 10, 15 anos. Se a gente fosse esticar um pouquinho, ele está chegando agora num limite, mas eu acho que é um período mais curto, não mais do que 10 anos, 12 anos. O mundo vai passar por duas coisas pós 89, que é o fim do socialismo real, 92, o fim da União Soviética, com as conferências mundiais, né, chegando aos anos 2000, o mundo vai passar por duas coisas importantes. Uma citada pelo Marildo. A primeira é o 11 de setembro, que é aquilo que o Huntington já tinha previsto, que é o choque de civilização, e ele se materializa ali como uma grande receita para os Estados Unidos defender essa ideia de que, de fato, existe uma separação entre o que ele chama de Ocidente, que não inclui a América Latina, não inclui a Ásia. O Ocidente são os Estados Unidos e a Europa Norte, né? Então é um grupo restrito, de região restrita do mundo. Esse 11 de setembro, né, de 2001, ele abre no sentido cultural, aquilo que se pode chamar de guerra cultural, num outro sentido, né, de guerra, de choque das civilizações. Ele cria as condições para um novo momento do mundo, que é o início do declínio dos direitos humanos. Nesse momento, por exemplo, alguns autores norte-americanos estão defendendo a ideia, por exemplo, do bombardeio humanitário. Se é que é possível você jogar bomba na cabeça de alguém e ser humanitário. Mas vários intelectuais norte-americanos que defendem os direitos humanos, que arguem em favor dos direitos humanos, defendem os bombardeios humanitários. E eles vão acontecer. Eles vão acontecer. Né? Tanto em Ruanda, quanto um pouco tempo depois, na Síria, no Iraque e no Afeganistão. Você fazer bombardeio humanitário, numa lógica de você defender os direitos humanos. Né? A morte é a razão, os direitos humanos, eles justificam os ataques de morte. A ideia é só matar o mínimo, né? Matar o mínimo possível, mas é necessário matar. Né? Ou seja, numa contraposição à ideia inicial lá do próprio Kant. Um segundo elemento aqui importante é o econômico, que é a crise do capitalismo em 2007 e 2008. E as duas coisas combinadas, elas vão abrir um caminho para aquilo que um autor chamado Mbembe, né, que ele tem um artigo pequenininho de 4 páginas, que é a era do humanismo está chegando ao fim. A ideia de que ele está fazendo um longo percurso desse período aqui até 2017, quando ele escreve esse texto, numa ideia de que o humanismo entrou em crise. Até aqui a linha do Marildo, né, de a gente perceber que o que está sendo dito aqui, a erosão da democracia liberal, que não combina, a democracia liberal que é a base do fim da Segunda Guerra Mundial, ela não combina com o capitalismo, porque os dois, num dado momento, estão caminhando juntos e ocorre o que ele vai chamar de uma bifurcação, ou começam a caminhar de forma separada. Né? E é justamente esse período
que a gente chega mais ou menos em 2016 com a eleição, da primeira eleição, podemos falar agora, do Trump, que é o início de um processo onde qual é a bandeira do Trump? Pode? Opa. Então, esse fim do que ele vai chamar de humanismo, né, de certo modo, é o fim do projeto iluminista. Há alguns autores dizendo o seguinte, né, a nossa civilização chegou ao fim. Essa civilização chegou ao fim. Ela está num momento, e aí, quando eu falo civilização, gente, é considerando que você tem, né, o marido citava da romana, da egípcia, enfim, da persa, né, a civilização da idade medieval, e você tem seria um novo momento do mundo. Eu tenho arriscado dizer que, eu sou historiador, se a gente fosse daqui a uns 10, 15 anos, a gente vai poder dizer que é esse momento aqui que faz uma ruptura histórica de uma nova era, de uma nova idade. É justamente 2001, 2002, quase nesse período aí, de um longo processo, onde a humanidade faz uma virada. E aí tem tem uma coisa que eu quero fechar no meu argumento, que é a questão da ameaça climática, a ameaça nuclear. Eu me lembro que quando eu tinha uns 10 anos, isso já tem então uns 40 e poucos, o meu grande desespero era a guerra nuclear. Né? Eu me lembro que menininho, né, fui assistir o Day After, né, saí do cinema quase querendo enfiar debaixo da cama porque o mundo vai acabar. Nós estamos à beira de uma guerra nuclear. O botão nuclear só não foi apertado porque o Putin não decidiu fazer isso. Estamos diante de uma guerra nuclear. Né? Não demora muito. Estamos assistindo, gente, a morte de mais de quase 50 mil palestinos, sem que esse Ocidente civilizado faça qualquer coisa parecida com ajuda humanitária. Eu não falei bombardeio, ajuda humanitária, para dizer um basta. Estamos diante de um caos climático sem precedentes na história. Aquilo que a ONU dizia que o ponto de chegada, nós passamos o ponto de chegada, passamos do ponto zero. A humanidade caminha hoje para um processo de degradação ambiental. A gente está assistindo aí acelerado. Em menos de 2 anos, a gente está vendo aí o que é um pequeno exemplo disso. E junto com isso, a gente tem, acho que o Trump representa isso, o Trump que é uma ideia, né, da ultradireita, mas ele tem aí seus filhotes, que é a eliminação da política. Mas aqui política é no sentido que o Rancière vai chamar de conflito. A política, por Rancière, é o conflito. É o estabelecimento do conflito. É o estabelecimento da polêmica, do não consenso, do dissenso, que é a Ágora moderna. Essa política que é a destruição que o Trump quer trazer, que a nova direita quer trazer, estabelecendo uma nova lógica de democracia que seja liberal. Nem isso. No entanto, eu citei no início o Ainda Estamos Aqui. Essa frase é uma frase de um filósofo, Marildo, chamado Lewis Gordon. Ele tem um livro chamado O Medo da Consciência Negra. Ele começa o livro dele, o livro é escrito na pandemia, então ele começa a descrever a sociedade norte-americana em meio à pandemia, o desafio de ser preto e não branco nos Estados Unidos e pegar a Covid, porque ninguém queria ir para o hospital, porque a morte era certa, e ele pega o caso de George Floyd. A ideia, aquela sociedade que está vivendo uma pandemia e, no meio da pandemia, um sujeito que um policial mata com um joelho no pescoço dele. Só que ele vai dizer isso. Eu ainda estou aqui. E eu quero fazer essa referência com outro autor, também norte-americano, também negro, chamado Cornel West.
Cornel West, no início do livro dele, chamado Questão de Raça, ele vai o livro é escrito quase no momento em 94, quase no fim do apartheid, mas ele está escrevendo sobre a sociedade norte-americana pós direitos civis. E ele vai também numa mesma linha pessimista, ele vai dizer, olha, a sociedade norte-americana está entre dois caminhos. A do niilismo e a necessidade de você ter, por exemplo, lideranças proféticas, que ele vai fazer referência, por exemplo, o que é profético, liderança profética? Ele vai citar, por exemplo, aquilo que foi e agora o nome do cara? Luther King. O que foi o Luther King lá nos Estados Unidos, no sentido de você levantar uma bandeira e essa bandeira trazer um novo sentido de construção da nação. Ele vai fazer referência a um outro cara. Opa, por isso que eu estava com medo de ficar meu papel aqui. Ele vai trazer uma outra referência, que é a do James Baldwin, né? Que é um outro autor que também vai falar, ele é um autor contemporâneo ao Luther King, fazer referência a uma sociedade que começa a reagir a partir de outras perspectivas que não aquelas que estão postas. Ele, só citando Baldwin, né? O Baldwin tem um livro chamado Da Próxima Vez Fogo, onde ele coloca o dilema de um jovem negro nos Estados Unidos dos anos 60. O dilema era ou ir por crime e morrer, ou assumir um outro caminho, né? O Ainda Estamos Aqui vai no sentido da gente pensar que o nosso grande desafio é um enfrentamento à luta contra o niilismo, a desesperança. O que o capitalismo nos impõe e o limite colocado por ele é a gente não acreditar na política, não enquanto política partidária, institucional, mas enquanto na política como dissenso. A política como um estabelecimento de dissenso, e só produz dissenso e política quem está fora da política. Não é possível você pensar a política de quem está dentro da política. Dissenso é o estabelecimento de que o Rancière vai chamar daquele sujeito, ele cita a Ronda, cita a Grécia, é aquele sujeito que é o plebeu, que não está na ágora. É esse cara que estabelece o dissenso. Não é outro. Não é quem está na estrutura. É pensar nesse niilismo, e aí eu acho que é uma questão para a gente de fundo, é como imaginar figuras proféticas, não no sentido de messiânico, mas alguém capaz de ter uma voz de liderança que coloque um debate, por exemplo, como os direitos humanos. Eu apostava lá no líder indígena que subiu com Lula na rampa, o Raoni. Essa liderança capaz de trazer uma voz de profética, no sentido de liderança, de falar temas como o meio ambiente que ele expressa, falar temas como os direitos humanos, o direito de vida, a vida. Essas lideranças que eu estou fazendo referência. É buscar um espaço para respirar. E aí eu volto àquela imagem do George Floyd, eu não consigo respirar. Isso é uma questão central hoje, nossa, real, né? De não conseguir respirar diante da situação, nos dois sentidos, né? No sentido de social e no sentido mesmo ambiental. O Cornel West vai dizer que o enfrentamento ao niilismo, e aqui eu estou falando na chave dos direitos humanos, que os direitos humanos, que pese eu ter dito que eles serviram para o colonialismo, eles foram interditados dos anos 45 até os anos 90. Tem uma historiadora, né, eu citei aqui as ditaduras na América Latina, tem uma historiadora da UF, que ela vai dizer o seguinte: os direitos humanos é o único tema que nenhuma ditadura, nenhum sistema consegue interditar. Ele atravessa. Na pior ditadura da Argentina, matou mais de 30 mil, as mães de Praça de Maio conseguiram furar o bloqueio e trazer o debate da ditadura na Argentina para o debate. No pior momento da nossa ditadura aqui, foi o tema dos direitos humanos que veio à tona e começa a minar a ditadura.
Então, o tema dos direitos humanos é um tema de disputa, um tema que é preciso a gente... E é um tema, vai dizer a Hannah Arendt, um tema dos malditos. Quem propõe os direitos humanos no século XVIII são grupos marginais. É o pântano francês que propõe, que coloca a bandeira dos direitos humanos. Não são os liberais clássicos. Então, esse tema é um tema de disputa. E é o tema da vida, no sentido da gente negar a ideia de niilismo, negar a ideia... E aí eu estou pegando, obviamente, dialogando com o Marildo, naquilo que ele apontou um pouco no final da fala dele, que é o sentido da ação humana. Da ação humana. Né? Ao final, eu citava o Marildo, o copo tem um sentido de ação humana. E é a ação humana que vai produzir essa lógica do enfrentamento ao iluminismo e a capacidade que nós temos de colocar uma bandeira, porque nós estamos aqui. Se a Terra tem um potencial para acabar, nós continuamos aqui, por enquanto. Ainda estamos aqui. Então, esse ainda estamos aqui, gente, é para a gente não acreditar, como diria o Gramsci, né? Ser racional na reflexão, né? Otimista pessimista na análise e otimista na ação. No sentido da gente ter capacidade de saber, né? E aqui eu estou me nutrindo do Cornel West, da ideia de que a gente tem capacidade de produzir uma ação humana que vá no sentido da transformação. Se ela vai acontecer ou não, isso eu não sei responder. O que eu não posso imaginar é ficar parado esperando a Terra acabar. Porque aí, o que eu estou apontando aqui é o sentido da agência humana produzir não só esse copo, mas produzir um processo histórico. E ele está calcado nesse momento. Talvez a gente vai assistir isso ao longo dos próximos 4 anos, talvez 8, talvez 10, talvez 20, da afirmação de uma bandeira como os direitos humanos. Quando eu falo Raoni, quando eu falo a questão ambiental, quando eu falo a questão racial, quando eu falo a questão das mulheres, LGBTQIA+, quando eu falo a questão da classe, o cerne da questão, o cerne do debate, um deles, não o único, são os direitos humanos. Eles potencializam, eles trazem um potencial do dissenso. Eu não acredito na ideia de resposta, mesmo porque, como eu citei aqui, para finalizar minha fala, os direitos humanos são contingenciais. Eles podem estar em voga, como podem cair em descrédito. Pode cair. Agora, o fato é que eles possibilitam, criam as condições de um potencial, por exemplo, da ação estatal, por exemplo, da gente enfrentar. E é bom lembrar, né, que também não existe direitos humanos sem movimentos sociais. Né? É um outro elemento. Esperar do Estado para fazer. Se foram os marginais, se foram os malditos que levantar a bandeira dos direitos humanos, não vamos esperar que o Estado que fez a revolução, o grupo que tomou a Revolução Francesa no primeiro momento, o façam, porque eles não vão fazer. Quem tem que fazer é o grupo que está num pântano. Né? Nesse sentido, eu acho que pensar os direitos humanos dentro da barbárie é um desafio. Mas o desafio, o ponto de partida ainda estamos aqui. E esse é o ponto de partida para a gente imaginar que aquilo que se dizia no início dos anos 2000, né, um outro mundo é possível. É claro que ninguém tem papel, ninguém tem bola de cristal para saber como que isso vai dar. Essa bola de cristal é justamente a penúltima utopia que não foi capaz de responder. Eu acho que ninguém tem que ter a pretensão de responder sem que a gente coloque, né, a cabeça para funcionar e os pés em movimento, dar os primeiros passos no sentido da construção desse novo mundo possível, né, e que não é o capitalismo. Obrigado. E agora, muito obrigada, muito emocionante as falas. Qual é? Muito obrigada, Vantuil. Muito obrigada, Marildo. Parabéns. Nem sinto muita vontade de falar, porque estou emocionada.
Só pensei uma coisa, que a cobra está no pântano. A cobra está no pântano, né? Mayra quer ver aqui, eu acho que é legal vir, né? Porque aí todo mundo vê quem faz a pergunta, olha, chega perto. Professores, nossa, acho que estamos todos devidamente impactados se estivermos aqui todos devidamente conscientes. Eu tenho certeza que sim. A ressonância da carga de conhecimento e de reflexão que vocês trazem para cá, com as nossas lutas aqui no HCTE e nos nossos próprios ambientes, né, de ação e de tentativa, no mínimo, local de transformação, é absoluta. Então, eu acho que eu consigo dar voz aqui a todos. Estamos profundamente impactados. Eu vou... acho que todos nós temos muitas questões a fazer. E a gente tem um pouco... algumas delas me dão bastante terror. Mas eu vou partir de uma questão de base que eu acho que perpassa muitos. Quer dizer, dentro do aprofundamento que ambos têm feito, um na dimensão da barbárie, civilização, né, esse eixo, pelo que eu entendi, e o nosso outro ilustre palestrante, em termos dos direitos humanos. Qual seria a consciência de humano que a gente deveria trazer para a academia hoje? Que humano é esse que deveria estar nos definindo? Como nos definir? Como definir humanidade aí? Na perspectiva de vocês, na perspectiva do que vocês acreditam que é uma urgência dentro da ciência. Obrigada. Vamos fazer em bloco. Maria. Mayra, vocês conhecem a Mayra? Ela a conhecem, né? Que ela é modesta também, Vantuil. Eu sou exibida, ela é modesta. Mayra é vice-diretora do NCE, nossa salvadora do HCTE, nossa fada. Aqui tem cobra, tem fada. Tem tudo. Barbárie e direitos humanos, né? E uma fala assim esperançosa no final: um outro mundo é possível que não seja o capitalismo. Eu penso que tem uma pergunta que tem a ver com várias coisas que a gente veio falando aqui, que diz... eu prometo que não vou perguntar o que fazer, porque... né? Pergunta do Lenin não está... né? Cada um resolve essa pergunta na sua organização política, não é verdade? Mas eu fico com uma questão. Se a gente está vivendo, né, um período longo de construção de barbáries, se a gente entende que o processo sistêmico, né, se as nossas relações sociais, elas têm construído a destruição de si próprias, do humano, e é essencial para que ela se mantenha, que isso ocorra. Como reivindicar a ideia de que direito humano pode resolver esse problema, né? Por que eu fico com essa dúvida? Porque nós falamos aqui, por exemplo, de astronomia cultural. E uma das questões que a gente trouxe foi esses seres humanos, eles não são reconhecidos no seu saber, eles não são reconhecidos no seu modo de vida, nem mesmo a sua referência do fazer cotidiano é reconhecida. Esse não é humano? A gente viu numa das mesas de debate ontem a noção de homem de bem. Homem de bem é uma noção que assim define o ser humano de referência. E era também o título do jornal da Ku Klux Klan, né? Então, como é que a gente combina a ideia de direito humano e como é que a gente reivindica ela no contexto de barbárie? E imaginando
que para um outro mundo possível, será que a gente não tem que mover mais estruturas do que reivindicar o direito? Essa, né, a questão. Mais uma pergunta? Vem aqui, Lux. Porque hoje eu estava conversando, acho que com a Márcia, ela fora e falando que e ela também concordou, e várias outras pessoas com quem eu converso. Eu gostei muito do final, quando falou do niilismo, que a gente tem que combater isso, enfrentar ele, porque eu acho que... Eu hoje ouvi na rede, desculpe se me alongar, eu ouvi na rede que vários falando que a esquerda estava desistindo da briga, né? Eu ouvi isso por conta do Trump. Acho que tem muita gente que ficou caída, né, com essa questão. E a minha pergunta é essa, quer dizer, a gente teve isso, teve o 11 de setembro, nós tivemos a pandemia, e o que eu estava falando com a Marcela fora é que a gente está com dificuldade de sair da pandemia. Eu ainda estou nesse momento pandêmico. E aí, de onde a gente tira energia para combater? Primeiro que o conceito de direito aí é um conceito... Eu sou muito mais thompsoniano na ideia de o direito, a ideia de alguém acreditar que faz jus a alguma coisa, não necessariamente o direito escrito, né? É a ideia do que é justo, que é correto, daquilo que eu pleiteio como justo correto, né? Aqui numa lógica de pensar, né, aquilo que uma sociedade, grupos entendem como o que seria o correto. A primeira coisa nós não somos de direito. A segunda é preciso apontar que os direitos humanos e a barbárie são paradoxais, né? São paradoxais. Eu acho que essa questão para a gente imaginar do que se trata aqui, né? São paradoxos, são coisas que estão caminhando no sentido... o capitalismo é a negação do humano, né? E se é a negação do humano, a reivindicação dos direitos humanos está muito mais atual do que nunca, né? Eu acho que nesse sentido que vem a resposta. São duas análises que estão caminhando em paralelo, que estão dialogando a partir de uma afirmação da ação humana do humano. Essa é a primeira coisa. A segunda, uma coisa que você perguntava é qual é a consciência de humano e como definir humanidade. Olha, eu diria o seguinte, eu não definiria humanidade hoje, deve ver quem não é humano. Quem não é humano. E quem não é humano hoje são os povos originários, no sentido da gente olhar quem é que está fora, né, da noção de humanidade. São os povos originários que continuam, na medida que eles não conseguem seus territórios, que eles são integrados a eles, eles continuam sendo, então, desconhecidos pelos direitos humanos. E eu diria que um grupo que está próximo da gente, que todo dia sempre passa perto deles e a gente costuma desconsiderá-los, que é a população em situação de rua. É aquele grupo que ele está ali, todo mundo passa por ele e não percebe nele o grau de humanidade. Eu costumo dizer isso porque sempre vem a polêmica, né? Bom, e os negros, as mulheres, os travestis, etc. Na verdade, esse grupo ele ganha humanidade na medida que ele luta, ele assume como um ator político. Então ele passa a ter um sentido, ele próprio passa a ter uma consciência de si, né? de que ele é humano. A população em situação de rua, a situação de uso de crack, é aquilo que a Hannah Arendt vai chamar de sujeito que perdeu sua humanidade, a sua condição de humano, inclusive de reagir a certas situações do poder do Estado, etc. Então, esse, para mim, é o que... esses dois grupos são os dois grupos que é preciso a gente pensar que é preciso incluir. Tem um autor chamado Joaquim Herrera Flores que ele sempre vai dizer o seguinte: os direitos humanos sempre são incompletos. Então a gente tem que olhar pela incompletude, não por quem está dentro, é quem está fora. Né? Acho que essa é a noção do quem é preciso então a gente incorporar aos direitos humanos, não quem está dentro.
né? Acho que quem está dentro, acho que com um certo consenso, a própria ideia racionalizada de quem está dentro nos responde isso. Agora, quem está fora, e aí a gente poderia atravessar, né, outras experiências históricas, outros países, e perceber que vários grupos continuam fora. O que é um sujeito em situação de um refugiado? O refugiado é aquilo que não é o refúgio humano, um sujeito que está vê uma pátrida, não tem pátria e vai morrer no mar Mediterrâneo porque ele não tem pátria. Perdeu a condição de humano nesse sentido, né? Então, acho que a gente analisa isso. Por fim, para não prender mais tempo aqui, é onde tirar energia. Olha, eu não sei, eu não tenho a resposta para isso, de onde tirar energia. Eu acho que cada um, a história, né, ela mostra que a gente busca energia numa certa razão de ser, né? Para muita gente, por exemplo, vou citar o exemplo lá do George Floyd. Para muita gente, muitos estavam desesperançados com o governo Obama, né, o chamado pós-racismo, né, pós-sociedade racial dos Estados Unidos. E muita gente achou energia na luta em defesa, não do George Floyd, mas do que ele representava. As vidas negras importam, no sentido de você criar uma bandeira. Outros acharam razão no Occupy, lá na Europa, dos anos 2000. Então, não tem como ter uma resposta onde buscar energia. Eu acho que o que você tem que ter clareza é que a energia ela não vai sair do nosso indivíduo. É olhar as coletividades, as potencialidades coletivas que estão surgindo pelo país afora. Eu vou citar um exemplo, o que me move na UFRJ. Por exemplo, o professor aqui. O que me move não é o corpo docente. O que me move não é o corpo técnico. O que me move é o corpo estudantil. É daí que eu tiro energia para, por exemplo, acreditar na universidade. Eu não espero nada dos docentes, no sentido de imaginar que eles vão trazer... ao final e ao cabo, é um grupo conservador que tende a preservar o status quo. O corpo técnico-administrativo tende a ser um corpo que preserva o status quo. E o corpo estudantil é aquele corpo coletivo que se move, seja no DCE, seja nos coletivos. Então, é daí que eu busco energia. Né? Uma certa razão para estar aqui, né? O prazer de dar aula, o prazer de ser professor, ele não é na minha autorrealização enquanto docente, pesquisador, que vai virar alguém algum dia A1, 10. Não, acho que é olhar o potencial do corpo estudantil. Então, são lugares que a gente pode buscar como potencial. Né? E ele não. Isso não pode ser um estalo, né? Nesse relampejo. Eu acho que o que está faltando nesse momento. Eu citava o Raoni, né, porque no meio da crise pandêmica do Bolsonaro, eu falava do Raoni porque era aquele sujeito que conseguia dialogar com o mundo e dialogar no Brasil. Essa liderança, né, capaz de falar aquilo que... Não que as pessoas querem ouvir, mas as verdades, né, no sentido de estão matando a terra, estão acabando conosco, né, com nós, povos indígenas, no caso, né, os povos originários. Então, nesse sentido que a gente tentar buscar essas referências. É claro que não tem resposta para isso. Eu não vim aqui para responder, né? Eu estou igual o Chacrinha, tá? Eu vim aqui para trazer problema também, tá? Vamos pensar junto. Essa ideia de humano ela é estranha. E eu vou falar para uma sociedade que não é predominantemente branca, que pensa a partir de um centro branco que foi o mundo europeu. Mas o Raoni não pensa a partir do humano, né? O mundo indígena não pensa, ele não produziu esse conceito. Quem produziu o conceito de humano foram os gregos, que achavam que eles eram, de fato, seres superiores, né? O Barbarói era inferior, o Barbarói tinha costumes deploráveis, né? Os gregos não, os gregos tinham filosofia, eles tinham um monte de bugigangas para vender. Não é por nada que o Ocidente moderno volta a esta origem, né? Judaica, greco-judaica, né? Daqui se tira uma noção de humano que é uma projeção, é uma essência que a gente projeta.
Porque o humano ele vai se adaptando a cada contexto histórico, ele vai sendo o que ele é, né? Ele antes existe, você está aqui o Sartre, para depois ele se definir, né? Então, que história que é o humano, né? Nós somos uma história. E mesmo assim nós temos que nos agarrar em algumas coisas que nós fizemos que são razoáveis, porque a gente descobre que sempre a coisa pode vir pior, né? Então nós temos que nos agarrar em algumas coisas que são razoáveis, né? E afirmar a partir disso o humano. Só que, veja, era fácil a gente se definir com o humano quando a gente se comparava com o animal. O humano é o não animal, né? 7-1, é muito fácil. Mesmo assim, dava chabu na história, né? Mas o grande problema é quando nós começamos a produzir máquinas que copiam o humano. Aí é brabo, gente. A máquina que copia o humano, ela embaralha o campo. Ao ponto que nós nos confundimos com a máquina, ou não. Nós nos confundimos diretamente com a máquina. A máquina se passa por humano. Ela copia o humano e ela vai... É isso mesmo, ela vai passar o humano, essa é a ideia. O Alan Turing, que é o cara dos algoritmos, o Alan Turing é uma figura muito polêmica, obviamente, possivelmente foi morto, né, pelo serviço secreto inglês, né? O Alan Turing é uma figura muito curiosa, porque, olha só, não tem como fazer a bomba nuclear e os campos de concentração sem computação de dados. O computador, a computação, ela nasce nesses contextos. O número que os prisioneiros do campo de concentração tinham no braço era um número de um cartão que os nazistas passavam num computador fornecido pela IBM. Né? A IBM, que era uma indústria de máquinas americana, ela tinha fornecido ao regime nazista, ainda no início dos anos 30, um megacomputador onde eles organizavam nesse megacomputador os campos de concentração, o extermínio de seres humanos. E essa computação ela é essencial também para produzir a bomba atômica. Sem ela, você não tem como calcular a bomba atômica. O Alan Turing está na origem de tudo isso. Ele é um grande matemático, filosofou algumas vezes sobre a matemática que ele produziu e sobre a técnica que ele está produzindo. E ele está se questionando uma coisa. Ele diz, olha, nós vamos entrar numa era que nós vamos produzir máquinas que pensam. E ele diz, eu temo em dizer que essas máquinas pensam, elas pensarão mais do que os seres humanos, porque elas podem pensar mais dados que os seres humanos, né? E mais rápido que os seres humanos. Portanto, o grande problema é quando essas máquinas se autonomizarem dos seres humanos, e é isso que ele vai chamar de IA, inteligência artificial. É quando as máquinas, uma vez autonomizam, sistemas autônomos em relação aos seres humanos, se autoproduzem. O Turing tinha um pouquinho de lucidez, ele diz, pessoal, 15 minutos antes desliguem as máquinas. Se vocês andam atentos no tempo histórico que nós estamos vivendo, é isso que é estar aqui agora, vocês devem ter percebido que o grande problema dos grandes defensores da inteligência artificial, e são grandes bilionários, preste atenção quem são essas figuras, né? Enfim, não vou nem falar o nome deles, mas nenhum deles é razoável, são todos deploráveis. Eles sabem que a IA só funciona com energia permanente. A máquina só funciona se tiver energia o tempo inteiro. Sem energia, ela não é nada. E é por isso que está se ressuscitando uma péssima ideia, chamada energia nuclear. A ideia de que a energia nuclear é limpa e que ela não é perigosa é falsa. Absolutamente falsa. Mas ela está passando... Né, isso está passando justamente como o inverso. Nós estamos diante de um acidente nuclear recente. Fukushima está ainda lá, ardendo. Não se sabe como resolver ainda Fukushima. Os dados sobre Fukushima são muito menos transparentes do que Chernobyl, que foi, né, aconteceu num regime de horror, que foi o leste europeu, que era a União Soviética, aquela característica toda de um Estado autoritário. Fukushima, que foi no democrático Japão, nós temos pouquíssimas informações. Mas recuperar a ideia de que a energia nuclear é limpa, né, e de que a energia nuclear não é perigosa, vai nos levar à produção de uma situação muito, mas muito perigosa. Hoje no mundo, para vocês terem uma ideia, né, hoje no mundo tem em torno de 470 usinas nucleares, entre prontas e sendo construídas.
O lixo que essas 470 usinas nucleares vão produzir é imenso. Um lixo radiativo, ele continua radiativo por mais 1000 anos. Então, olhem só o dilema de Chernobyl. O acidente de Chernobyl, ele não foi, evidentemente, não foi resolvido. Deixa eu avisá-los. O acidente de Chernobyl está lá, o reator está pegando fogo, ele continua, ele está incendiando, ele não vai parar nunca de incendiar. O que se faz? Se fez um sarcófago, se cobriu o reator. Só que a cada 30 anos você tem que fazer um novo sarcófago, porque a radiação vai corroendo aquilo lá e ela vai passando para fora. Nos primeiros 30 anos nós ainda estávamos aqui. Nos próximos, eu não tenho certeza. O Vantur foi muito feliz quando ele diz, olha, nós estamos à beira de uma guerra nuclear. Não sei o que vai acontecer na Ucrânia. A situação na Ucrânia é uma situação muito delicada. A situação do mundo é muito delicada. O mundo tem mais de, ele tem mais de 3.000 ogivas nucleares que são capazes de destruir esse mundo muitas vezes. Como elas são decididas, como elas são usadas, nós não sabemos. Nós sabemos que o Putin está disposto a usar elas em situações locais. Ele já avisou, olha, se o Ocidente atacar a Rússia, nós responderemos com armas nucleares. Eu me lembro do Trump, no governo dele anterior, que ele queria mexer na política de segurança dos Estados Unidos para admitir usar bombas nucleares em conflitos localizados. Portanto, está todo mundo admitindo que esse arsenal precisa ser usado. Só nós não somos consultados. Com um detalhe muito importante, pessoal, não existe Estado com arsenal nuclear que seja democrático. Não existe Estado com arsenal nuclear que seja democrático. Não se democratiza o acesso ao arsenal nuclear. Ele é um núcleo duro de democracias que já são ditaduras há muito tempo. Então, veja, como é que nós vamos pensar o humano nesse quadro? Isso, para mim, também é uma questão. Porque o humano agora passou por uma transformação que ninguém quis agarrar o humano que nós éramos antes, porque o humano que nós éramos antes era um bípede. O humano que nós estamos nos transformando agora, né, ele exige próteses de máquinas que sem elas ele não existe. Quem consegue passar o dia sem um celular? Sem a prótese da sua memória, dos seus raciocínios, dos seus cálculos, das suas agendas e etc. Nós somos absolutamente dependentes dessas máquinas. E a dependência não é nós a controlamos, elas nos controlam. Portanto, nós estamos numa crise mesmo do que é o humano, uma crise gravíssima. Não é por nada que o Vale do Silício ele faz hoje investimentos enormes em pesquisas sobre pós-humano. O pós-humano, o que é? Uma definição muito rápida, filosoficamente. O pós-humano é nós emprestamos o nosso corpo, nós emprestamos, né, esse ser biológico que nós somos para uma prótese que é, né, uma extensão do nosso corpo em formas de máquina. O nosso corpo morre rápido, o nosso cérebro morre rápido, mas nós podemos acoplar ao nosso corpo, ao nosso cérebro, máquinas que prolonguem, junto com uma série de produtos químicos, de drogas químicas, prolonguem a nossa vida por 120, 130 anos. E aí, quando nós vamos ficando já naquela fase do Alzheimer, uma maquininha que vai pensar pela gente vai substituir a nossa capacidade de pensar. É isso que o Vale do Silício hoje financia para pesquisas. E essas pesquisas deitam e rolam, deitam e rolam. Portanto, a pergunta de vocês, né, eu acho ela muito interessante. Porque são seres bípedes que se deparam com a seguinte questão. Se assim é, então significa que nós somos obsoletos. E aquela velha definição de humano foi para a lata do lixo. Passo rápido agora pela pergunta da Maria. Eu concordo com você, Maria, eu acho que tem que se mexer em estruturas. O humano ele é um tempo histórico com formas sociais. Né? Não somos os humanos que estamos aqui completamente pervertidos. É que nós inventamos uma forma social que ela é maluca mesmo. A ideia do absurdo, nós temos que encarar o real que nós vivemos é um real absurdo. Franz Kafka, quando ele escreve, né, ele faz a sua literatura, o Kafka ele estava no início desse processo e ele tinha convicção que o livro dele, O Processo, Metamorfose, né, Colônia Penal, que essas obras, esses contos e romances que ele escreveu, né,
Eles eram uma forma realista de descrever o mundo no qual nós estávamos adentrando. Todo mundo olhou para aquela literatura e disse: não, é uma literatura do absurdo. Né? O Beckett, né, que vai escrever o teatro maravilhoso do Beckett, né, Fim de Partida, Esperando Godot, todo mundo diz: ah, mas isso aqui é um teatro do absurdo. Mas vejam, o que é Fim de Partida do Beckett? Né? É uma história em que os personagens estão diante de um mundo, eles estão dentro de um espaço que eles não podem sair, em que eles podem olhar apenas por uma janela e o que eles encontram fora, a paisagem que eles encontram, é um deserto desolador. Alguma coisa aconteceu neste mundo que não se discute mais, mas a ação entre eles é uma ação que não pode sair daquele espaço, porque pensar para além daquele espaço seria absurdo. Essa realidade que ele descreve na peça, ela é muito atual. Ela é muito atual. É só a gente ver o que está acontecendo com a natureza em torno de nós. Bom, eu tenho familiares em Porto Alegre. Tá? Meus familiares passaram um mês. Eu sou gaúcho, né? Passaram um mês debaixo d'água. Um mês debaixo d'água. Choveu no Rio Grande do Sul 800 milímetros, né, em 3 dias. São 8 metros já em 3 dias. Né? Aquilo lá desceu a serra com uma força destrutiva. É uma máquina de destruição aquilo. Né? E foi destruindo tudo que encontrou pelo caminho. E Porto Alegre era a parte baixa, onde a água vai se acalmando. Só que o fim desse caminho, né, é um lago, que é o Lago Guaíba. A água fica ali parada. Para ela sair para o mar, ela sai lentamente e ela depende também das marés baixas e altas do mar. Um mês sob água. Dá para refletir muitas coisas. Né? Um mês você não pode sair de casa. Né? A parte de baixo da sua casa está tomada por água. Regiões inteiras de Porto Alegre. A pandemia, eu estou aqui chegando na questão da pandemia. Chegado ao fim de tudo isso, o que se fez em Porto Alegre agora, da eleição? Primeiro, muito claro, assim, sem defender, que eu achava, talvez, a Maria do Rosário Bela, é que era o seguinte, o atual prefeito, não, né? Vamos discutir outros. Mas o atual prefeito, ele foi reeleito quase no primeiro turno. Essa é a questão da ação. Qual é o problema da ação? É que se nós acharmos que a ação é uma repetição do que nós já conhecemos, ela é uma grande contribuição para a piora do mundo. Nessas horas pode acontecer. Portanto, nós temos que pensar, de fato, o que é o estrago do mundo que nós estamos vivendo. A partir disso, nós pensarmos o que nós não queremos mais. Porque o que nós queremos, nós não sabemos ainda muito bem. Eu sei bem o que eu não quero mais. E é a partir disso que a gente poderia fazer uma tábula rasa. O que não vai ser possível para pensarmos uma humanidade emancipada. Uma humanidade que ela não seja o horror que ela produziu para si mesma no tempo atual. E essa é uma grande conversa. A gente levaria, evidentemente, um bom tempo fazendo isso, e eu faço eco aqui com o Vantuil, isso é uma questão para pensarmos juntos. Né? Ninguém tem uma resposta acabada para isso. Eu ia dizer, obrigado. Vocês têm que ir para a pré-vermelha, só para agradecer de novo o Pântano, né, Vantuil? Porto Alegre Pântano. E, sem querer resposta, só para pensar. Trouxe o livro, não, para mostrar a capa? Não. Só mostrar a capa, erro meu. Era para também ter chamado Cunca, mas eu queria ter chamado ele como artista. E esse aqui é o livro do Marildo Menegatti, A Guerra Não Tem Paz, Estudos sobre o Sentido Violento e Destrutivo do Fetichismo do Capital, editora Consequência, e a capa é do Cunca Bocaiúva, que está na lista do Cienciário do ano que vem, junto com outras falhas que não deu para cobrir. Da gravuras. O título da gravura é Entranhas, do Cunca Bocaiúva, que é professor, colega nosso também, artista visual. E o Marildo tem um livro chamado Depois do Fim do Mundo, que eu cito no meu livro, que está ali na mesa, e que ele fala do mito, né? É mito, mas é verdade também, quando Ulisses tampou os ouvidos e a tripulação do Ulisses para não ficar doidão com o canto das sereias e submergir. Então fica essa pergunta para refletir. Quem sabe, né, se não tivesse tampado os ouvidos com a cera e se entregasse ao canto das sereias e ao pântano, né, Vantuil, as coisas teriam sido diferentes, mas aí são conjecturas, fica para o Cienciário 18.
Vocês encantaram, né? Ela falou de sereia, eu e Marta, uma deixa e a outra atravessa, né, Marta? Falando em encantamento, vocês encantaram um jovem pesquisador de 16 anos, que está no primeiro ano do ensino médio. Ele anotou várias questões e foi aqui conversando comigo. Vocês precisam ver o nível de problematização desse jovem pesquisador. Ele tá querendo me fuzilar, entendeu? Depois ele me mata. Tá? E voltem, né? Voltem e vamos lá também encontrar eles no NEPDH. Mesmo que sem campinho, vamos ocupar o Chá de Arena, ocupar o que sobrar, né? Dos tratores do neoliberalismo. Muito obrigada pela presença, vocês arrasaram. Honorato Caninana, Caninani Honorato, Honorato tem escamas, tem escamas Caninana, Vida em forma de serpente, filhos de poto e de gente. Vida em forma de serpente, filhos de poto e de gente.